Boa noite, novamente estamos aqui dando prosseguimento ao estudo do livro Sexualidade e Saúde Espiritual. Hoje iremos abordar o primeiro capítulo da obra, as perspectivas atuais do sexo, sexualismo e sexualidade. Lembrando que o estudo anterior, que foi a apresentação da obra, se encontra disponível no nosso canal no YouTube. Se não assistiu, visite o canal, se inscreva gratuitamente e lá você encontrará também outros estudos do Projeto Espiritualizar e principalmente da série psicológica de Joana de Ângeles. Vamos então para a nossa introdução, breve comentário de um texto do Espírito Emmanuel. Extraído do Evangelho de João, do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, a passagem de João capítulo 9, versículo 25, onde Emmanuel faz esse comentário. Separamos aqui apenas um tópico de um parágrafo. Se procuras efetivamente a redenção com o Senhor, prossegue seguro de ti mesmo. Sabe onde se ocultam os fundamentos eternos. Descortina esferas novas de luta, por meio da visão interior, que outros não compreendem. Aqui Emmanuel faz rápidas reflexões, convites de reflexões para nós, ao iniciar usando o condicional se. Caso procures efetivamente a redenção, a libertação com o Senhor, se de fato é isso que queres, aí ele vai nos dizer: prossegue seguro de ti mesmo. Sabe onde se ocultam os fundamentos eternos. Os fundamentos eternos, as leis divinas, presentes na realidade do ser espiritual que nós somos, descortinada principalmente pela revelação espírita, é algo que nós somos chamados, através do conhecimento, aos esforços de mudança e de ressignificação de valores. E aqui Emmanuel fala sobre isso, dizendo: sabe onde se ocultam os fundamentos eternos. Se ocultam e estão presentes na realidade espiritual da vida e que interage a todo momento, quer estejamos na condição de espíritos encarnados ou desencarnados. E prosseguindo, descortina esferas novas de luta, por meio da visão interior, que outros não compreendem. Essas novas esferas de luta é uma referência ao trabalho e ao esforço nosso face às influências e à participação ativa do mundo espiritual através do nosso pensamento, sentimento e ações. De fato, é preciso estarmos sempre conscientes da presença, da interferência e da participação dos espíritos em nossa vida. De tal forma que, através das nossas escolhas, pensamentos e opções, estejamos sempre elevando o nosso campo de vibração, de frequências espirituais, para ampliar a sintonia com o bem, com o amor, com a vivência da caridade. E encerrando esse comentário, Emmanuel diz que outros não compreendem. De fato, nós que somos os portadores dessa revelação, compreendemos a realidade da vida, sobretudo pelo ângulo espiritual, que especifica
compreensões, soluções para um grande campo de dúvidas e de enigmas que a maioria das criaturas humanas ainda não conseguiram encontrar respostas e soluções. Mas nós, como Emmanuel aqui nos convida à reflexão, se de fato procuramos efetivamente a redenção com o Senhor, devemos explicitar esse entendimento que já temos. Bom, vamos iniciar o nosso estudo dessa noite. As perspectivas atuais do sexo, sexualismo e sexualidade. Vamos entender cada um desses tópicos no primeiro capítulo do livro Sexualidade e Saúde Espiritual, que sempre recomendamos a leitura integral da obra. É uma obra que faz parte do projeto Espiritizar e que nós procuramos já há um bom tempo efetuar estudos e reflexões de tal modo que o incentivo à leitura de todo o livro possa, de fato, ser trabalhado e ter êxito junto a você que nos acompanha nesses estudos. Lembro que, na época da publicação desse livro, 2014, Alírio de Cerqueira, que foi o organizador do livro, ele fez alguns seminários que ainda se encontram no YouTube. Você pode acessar esses seminários para se aprofundar na temática, mas não esqueça, é muito importante a leitura do livro. Numa cultura dedicada quase que exclusivamente ao erotismo, é natural que o hedonismo predomine nas mentes e nos corações. Como efeito, o sexo tornou-se o novo Deus da cultura moderna. De fato, nós percebemos as insinuações, as ligações que são colocadas de uma forma maciça, desde as propagandas na televisão, nas mídias, desde todo um campo associados a filmes, a peças teatrais, a tudo aquilo que se vincula no mundo moderno, a presença maciça das questões associadas ao erotismo e ao sexo de uma forma desequilibrada. Uma pessoa hedonista é aquela que busca cultuar o prazer a qualquer custo. O que lhe importa é o deleite imediato, sua única razão de existir. Vivemos em uma sociedade hedonista. E é muito importante termos consciência disso. Um dos resultados diretos da predominância do materialismo na sociedade atual é o culto do prazer de uma forma exacerbada, que é o erotismo, que é o hedonismo. É preciso, ao tomarmos consciência disso, de trabalharmos a perspectiva espiritual que temos, de tal forma que possamos preservar aquilo que de fato valorizamos e nos identificamos, sem sermos alvo de uma, diríamos assim, consciência de rebanho que predomina na sociedade materialista, levando tudo para a questão da sexualidade. Cria-se o sexualismo, literalmente o culto ao sexo, no qual as pessoas têm obrigação de fazer sexo para que possam viver bem. Caso contrário, elas terão problemas de todos os tipos,
físicos e emocionais. É isso que é colocado pela mídia atualmente. Então há um exagero e um culto ao sexualismo, aonde aquele que não esteja vivenciando dentro desses padrões colocados pela sociedade moderna, terá como consequência, inclusive, problemas de saúde, né? Problemas físicos e emocionais. Quando, na verdade, o que existe é toda uma propaganda e uma divulgação maciça, cujos resultados na área do sexo levarão, como mais adiante iremos ver nesse estudo de hoje, a consequências danosas para o próprio homem. O resultado é uma sociedade cada vez mais superficial e doentia, na qual o sexo sem compromisso se amplia, o adultério é banalizado, trazendo como consequência a gravidez indesejada, que termina em abortos horrendos. Então, como aqui é tratado na obra, e nós podemos perceber, o resultado desse exacerbar das energias sexuais leva a uma vivência superficial e doentia nos relacionamentos humanos, aonde a intensificação das relações sexuais promovem, desde adultério, a própria banalização do sexo e a consequência que muitas vezes ocorre na gravidez e pior ainda em abortos por filhos não desejados e não planejados, é um dos resultados terríveis do desequilíbrio nessa área pelo homem. A pedofilia, principalmente por meio da internet, se multiplica de uma forma assustadora, com crianças e adolescentes aliciados, muitas vezes pelos próprios pais. Felizmente, nós temos constatado cada vez mais, através das mídias sociais, os crimes que se multiplicam nessa área. E, infelizmente, boa parte, quando se fala das questões da pedofilia, a origem delas dentro da própria família, né? Entre relacionamento de pais, tios e outros, e que se traduz como uma dessas consequências infelizes do exagero do sexualismo que é promovido na vida atual. A prostituição infanto-juvenil é outra realidade, especialmente nos países mais pobres, que se convertem em paraíso do turismo sexual, para os endinheirados dos países ricos saciarem seus apetites selvagens. É outra consequência disso. Então, nós vamos verificando a quantidade de sofrimento que é multiplicado em decorrência dessa visão adulterada e perversa da vivência das energias do sexo. O resultado é um aumento cada vez maior do alcoolismo, da drogadição, do tabagismo, que são companheiros diletos do sexualismo, que objetivam anestesiar a consciência dos que vivem essa vida sem sentido, conduzindo-os à depressão, ao suicídio e à violência. Todas essas questões estão entrelaçadas ao desequilíbrio na área da sexualidade. Há uma associação dela com o alcoolismo, com o uso exagerado de drogas, com o cigarro,
todos eles companheiros diletos do sexualismo e associados a essa questão de anestesiar a consciência. E por último, as consequências piores, que são aquelas que levam mais cedo ou mais tarde à área da depressão, do suicídio e da violência. Todos aqueles que estão se locupletando nesse reinado erótico serão encaminhados a mundos inferiores para poderem se renovar e, quiçá, talvez, retornar à Terra depois de regenerados. Nessa parte do capítulo 1 que estamos analisando, somos levados à reflexão de que os partidários desse desequilíbrio imenso que tem havido na área da sexualidade se promovem, provavelmente, a situações espirituais bastante infelizes e com a possibilidade, nesse período de transição que o planeta Terra tem entrado, a terem que reencarnar em órbes, em situações à altura de seus desequilíbrios. Então, quando aqui diz todos aqueles que estão se locupletando, significa aqueles que estão se enchendo, se abarrotando nesse reinado erótico. É uma referência àqueles que se entregaram de forma profundamente desequilibrada das suas energias nessa área. O que não deixa, inclusive, de forma indireta, ser também uma espécie de suicídio, pelo desgaste exagerado do tônus vital das energias associadas ao sexo. O culto a esse reinado erótico desaparecerá, então, completamente do nosso mundo, dando lugar à prática da sexualidade saudável, que se torna fonte de vida e não de morte e degradação, como hoje vige em nossa sociedade. Então, esse período que nós vivemos, mais adiante ele será plenamente superado. Há de o homem, depois de ter desenvolvido tanto na área da tecnologia, da inteligência, abrir seu desenvolvimento na área da moral, da espiritualidade. E nesse aspecto, que também irá ocorrer aqui na Terra, essa situação que hoje é vivenciada haverá de desaparecer. Nos próximos capítulos, veremos como construir essa sexualidade saudável, libertando-nos definitivamente do sexualismo, para fazermos jus a permanecer evoluindo na Terra. Então, no final desse capítulo 1, que é um capítulo bem rápido, a colocação dessa proposta de que ao longo do livro, nos próximos encontros que nós iremos ter, haverá toda uma diretriz em relação à construção da sexualidade saudável, libertando-nos definitivamente do sexualismo, que é essa consequência associada ao hedonismo da sociedade materialista em que estamos ainda vivendo. Agradecemos àqueles que nos acompanharam, se possível divulguem esses estudos. Agradecemos muito, até o próximo encontro, uma boa noite para todos.